semana com chuvas por todo o país. Combinação de calor e umidade favorece precipitação que em algumas regiões pode ultrapassar os 100 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia (IMET) prevê chuvas em quase todo o país entre os dias 20 e 27 de janeiro. Conforme os especialistas, a precipitação pode atingir um acumulado superior a 50 milímetros, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. As previsões indicam períodos instáveis também para o oeste do Nordeste e Centro-Sul do Sudeste. No entanto, em Roraima, leste do Nordeste e norte do Sudeste, a tendência é de ocorrência de chuvas com acumulados abaixo de 10 milímetros. Chuvas terão intensidade no Amazonas. Na região Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade vão provocar pancadas de chuva. Ao longo da semana, o acumulado pode superar 30 milímetros. As chuvas, contudo, podem registrar 80 milímetros em áreas pontuais do sul do Amazonas, sul de Rondônia, oeste e nordeste do Pará. No noroeste do Pará e em grande parte de Roraima, contudo, os acumulados deverão ficar abaixo de 10 milímetros ou com ausência de precipitação. No Acre, a atuação da zona de convergência intertropical proporcionará chuvas ao longo da semana, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros. Na região Nordeste, a previsão indica primeiramente chuva no Centro-Oeste. A possibilidade é de acúmulo de 50 milímetros no Maranhão. Os satélites indicam situação parecida no Piauí, oeste da Paraíba e de Pernambuco, além do sul e norte do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, a tendência é de chuvas abaixo de 20 milímetros. Na região Centro-Oeste, a combinação de calor e umidade tende a favorecer a persistência de áreas de instabilidade. Haverá chuvas com acumulados entre 30 e 60 milímetros. Além disso, estão previstos 80 milímetros em áreas pontuais do sudoeste do Mato Grosso do Sul e centro-sul do Goiás. Nesses pontos, pode haver 100 milímetros em algumas localidades. Na região Sudeste, a convergência de umidade ficará posicionada na porção mais ao sul. Desse modo, deve haver chuvas com acumulados acima de 50 milímetros em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo, estão previstas chuvas com acumulados abaixo de 20 milímetros. Na região sul, a combinação principalmente de calor e umidade deve dar ao início de semana um panorama de chuvas em quase toda a área, com acumulados entre 30 e 50 milímetros. Em algumas partes do Paraná e Rio Grande do Sul, os acumulados poderão ultrapassar 80 milímetros. Semana com chuvas por todo o país. Combinação de calor e umidade favorece precipitação que em algumas regiões pode ultrapassar os 100 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia (IMET) prevê chuvas em quase todo o país entre os dias 20 e 27 de janeiro. Conforme os especialistas, a precipitação pode atingir um acumulado superior a 50 milímetros, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. As previsões indicam períodos instáveis também para o oeste do Nordeste e Centro-Sul do Sudeste. No entanto, em Roraima, leste do Nordeste e norte do Sudeste, a tendência é de ocorrência de chuvas com acumulados abaixo de 10 milímetros. Chuvas terão intensidade no Amazonas. Na região Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade vão provocar pancadas de chuva. Ao longo da semana, o acumulado pode superar 30 milímetros. As chuvas, contudo, podem registrar 80 milímetros em áreas pontuais do sul do Amazonas, sul de Rondônia, oeste e nordeste do Pará. No noroeste do Pará e em grande parte de Roraima, contudo, os acumulados deverão ficar abaixo de 10 milímetros ou com ausência de precipitação. No Acre, a atuação da zona de convergência intertropical proporcionará chuvas ao longo da semana, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros. Na região Nordeste, a previsão indica primeiramente chuva no Centro-Oeste. A possibilidade é de acúmulo de 50 milímetros no Maranhão. Os satélites indicam situação parecida no Piauí, oeste da Paraíba e de Pernambuco, além do sul e norte do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, a tendência é de chuvas abaixo de 20 milímetros. Na região Centro-Oeste, a combinação de calor e umidade tende a favorecer a persistência de áreas de instabilidade. Haverá chuvas com acumulados entre 30 e 60 milímetros. Além disso, estão previstos 80 milímetros em áreas pontuais do sudoeste do Mato Grosso do Sul e centro-sul do Goiás. Nesses pontos, pode haver 100 milímetros em algumas localidades. Na região Sudeste, a convergência de umidade ficará posicionada na porção mais ao sul. Desse modo, deve haver chuvas com acumulados acima de 50 milímetros em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
No centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo, estão previstas chuvas com acumulados abaixo de 20 milímetros. Na região sul, a combinação principalmente de calor e umidade deve dar ao início de semana um panorama de chuvas em quase toda a área, com acumulados entre 30 e 50 milímetros. Em algumas partes do Paraná e Rio Grande do Sul, os acumulados poderão ultrapassar 80 milímetros. Semana com chuvas por todo o país. Combinação de calor e umidade favorece precipitação que em algumas regiões pode ultrapassar os 100 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia (IMET) prevê chuvas em quase todo o país entre os dias 20 e 27 de janeiro. Conforme os especialistas, a precipitação pode atingir um acumulado superior a 50 milímetros principalmente nas regiões norte, centro-oeste e sul. As previsões indicam períodos instáveis também para o oeste do Nordeste e centro-sul do Sudeste. No entanto, em Roraima, leste do Nordeste e norte do Sudeste a tendência é de ocorrência de chuvas com acumulados abaixo de 10 milímetros. Chuvas terão intensidade no Amazonas. Na região norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade vão provocar pancadas de chuva. Ao longo da semana, o acumulado pode superar 30 milímetros. As chuvas, contudo, podem registrar 80 milímetros em áreas pontuais do sul do Amazonas, sul de Rondônia, oeste e nordeste do Pará. No noroeste do Pará e em grande parte de Roraima, contudo, os acumulados deverão ficar abaixo de 10 milímetros ou com ausência de precipitação. No Acre, a atuação da zona de convergência intertropical proporcionará chuvas ao longo da semana, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros. Na região Nordeste, a previsão indica primeiramente chuva no Centro-Oeste. A possibilidade é de acúmulo de 50 milímetros no Maranhão. Os satélites indicam situação parecida no Piauí, oeste da Paraíba e de Pernambuco, além do sul e norte do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, a tendência é de chuvas abaixo de 20 milímetros. Na região Centro-Oeste, a combinação de calor e umidade tende a favorecer a persistência de áreas de instabilidade. Haverá chuvas com acumulados entre 30 e 60 milímetros. Além disso,